Marcele, menina, caiu a minha conexão aqui toda. Marcele, vamos esperar a Marcele, gente, por uma foi culpa minha. No meio da live, a minha tudo meu aqui apagou. Oi, ela entrou aí. Oi, Marcele. Desculpa, Voltei. menina. Caiu tudo aqui meu, apagou tudo na minha casa, aqui na minha sala, apagou tudo. Então, eu nem sei até onde que as pessoas me ouviram, porque eu tava falando, aí começou a travar a sua imagem. Melhor Aí você eu falei, repetir. Melhor você repetir sim, a agora deixa as pergunta. pessoas entrarem, né, É. novamente. E aí eu comecei a falar. Eu falei assim, acho que deve estar travado, mas ela tá me ouvindo, né? Aí eu parei de falar, falei, Suzana, cadê você? Aí travou tudo. Aí eu perguntei, Eu olhei pessoal, pra baixo, quando eu olhei pra cima, apagou tudo. Aí eu ainda perguntei, pessoal, alguém tá me ouvindo? Alguém continua me ouvindo? Ninguém respondeu. Parou tudo, travou tudo. Aí eu falei, deixa eu sair. Ah, eu acho Mas que vamos agora lá. é. Bom, vamos dar continuidade, porque agora nem sei, já me perdi no que eu estava falando, nem sei até onde que o pessoal estava acompanhando. Mas eu lembro que eu estava falando, por eu ser mãe, em relação a e atender gestantes, né? Em relação a esse tipo de crença também acontece muito. Uhum. O Wagner, tudo bom? Entrou novamente. A gente teve um problema aqui, vamos continuar, tá? Então, esse tipo de crença acontece muito, por exemplo, tive uma gestação que foi conturbada, o parto teve complicações, ou tive abortos, enfim. Quando eu engravido novamente, eu carrego tudo isso, né? A maioria das pessoas, das mulheres, elas carregam tudo isso novamente. Poxa, eu tô grávida, e se acontecer de novo, e se eu tiver novamente aborto, ou se o meu filho nascer de repente com alguma complicação e meu parto foi exatamente igual, a gente vai carregando, é muito automático isso. Isso é um exemplo de crença limitante em relação a mães, né? Então, falo isso porque tenho duas gestações e tenho muitos atendimentos com gestantes e a maioria delas carrega mesmo isso. E a gente tem um trabalho na terapia de desenvolver exatamente a identificação dessas crenças e a gente colocar, tá, de 0 a 100, o quanto você acredita que realmente isso vai acontecer novamente, qual é a probabilidade disso. Então, a gente vai trabalhar com esse tipo de reflexão, tá? Para a gente Uhum. ir destrinchando ali, e aí a gente vai percebendo que realmente, né, é coisa da nossa cabeça, né? A gente carrega isso com a gente. Então, é mais ou menos isso que caracteriza também, né? Estou tentando explicar aqui de uma forma que todos entendam, mas é mais ou menos isso que caracteriza uma crença limitante. E a outra pergunta, Suzana, era até por que esse nome, né? Já perguntaram isso pra gente. E é Uhum. justamente isso. Ela limita a gente. É como se a gente ficasse assim, né? Com aquela verdade absoluta, a gente só enxerga aquilo, a gente aí falta aquela coragem, aquele impulso para a gente tentar, porque alguém já disse que não vai dar certo, alguém já me disse que eu não sou capaz, eu comecei a acreditar de fato nisso, e isso não funciona, isso me deixa ali paralisado, né? Eu não tenho força para ter esse impulsionamento, né? Se você É. quiser complementar o que eu falei. Em várias questões isso acontece, né? O fato de ser mulher e trabalhar com determinadas funções, que são, em maioria, funções masculinas. Aí a pessoa vai e fala o quê? Não, não vou conseguir. Ou então alguém fala para ela, não vai conseguir, porque você é mulher. Mulher não consegue fazer isso, né? Eu, particularmente, já caí na briga com um monte de homem, porque isso é um tipo de crença limitante que eu não tenho. Mas eu conheço várias mulheres que têm. Sim, Relacionamento sim. abusivo também é uma crença limitante, porque a pessoa passa a acreditar que ela é limitada àquela relação e ela não consegue sair dela, seja na relação na base financeira ou na relação emocional, que é pior do que a financeira, na realidade, a emocional. Sim, Porque a sim. financeira, a pessoa É quando dá na difícil. telha vai trabalhar e vai. Pois é. Uhum. Agora sim,
A crença limitante, nós temos, todas temos. Eu, Suzana, psicóloga, tem, Marcela, psicóloga, tem. Alguma crença limitante a gente sempre tem, que não necessariamente foi imposta por alguém. Às vezes de nós mesmos, né? Da nossa Sim. própria mente. Olha, eu passei a achar que quando a gente tem algum tipo de ansiedade, algum tipo de depressão, eu acho, Marcela, que essa é uma fase que as crenças limitantes aparecem muito, porque você se sente muito frágil e aí você acha que você não vai ser capaz de fazer nada. Sim, E você fica muito vulnerável, né? muito vulnerável. Aí você fala, olha, até a hora que a pessoa cai na cama de vez, porque ela diz o seguinte, nem comida ela é capaz de fazer. Então, assim, eu sou um nada, né? Então, eu sou um nada. Então, tudo tá dentro da nossa cabeça. A gente é que comanda, a cabeça é que comanda o que a gente vai fazer. As pessoas têm essa ideia, por isso que eu falo muito dessa questão do coaching. É humanamente impossível. Uma pessoa com um dia, ela pode te ensinar. Eu até brinco, eu falo assim, eu tenho 5 anos de formação, mais 2 em MBA, mais outros 2, não sei o quê, mas agora me mandaram fazer um dia de coach para poder formar geral. Aí eu falei, ou seja, os caras fazem um trabalho baseado na psicologia positiva, que é a nossa base de estudo que a gente faz durante 5 anos para poder formar no coach. E como eu falei, nada contra coach. Eu acho que a metodologia é bem bacana, eu acho que é emocionante, eu já fiz né? Dá aquela coisa legal. Só que as pessoas têm que parar de confundir de fazer um tratamento terapêutico com um dia de coaching pro que é real, pro um psicólogo, um tratamento real, né? Com certeza. Até aproveitando esse gancho, né? Quando a gente trata isso em terapia, né? Quando a crença limitante está tão enraizada naquela pessoa, Sim. a gente trata, né, com terapia e, no mínimo, 12 sessões aí essa pessoa precisa ter para ela conseguir identificar que tipo de crenças são essas e para a gente conseguir trabalhar juntas. Sim. Não adianta nada também a pessoa ela não ter essa manifestação nela, né? Por exemplo, eu atendia muitas pessoas, no caso em convênio, né? Em seguradora de saúde, que as pessoas estavam ali por obrigação. Então, é uma coisa que eu sempre falo, não adianta. A pessoa está ali por obrigação, porque alguém mandou ela estar ali. Se ela não sabe o que ela está fazendo ali, ela não sabe qual o sentido daquilo, né? Enfim, mas a pessoa ela tem que se ajudar também. É um trabalho conjunto do terapeuta com o paciente. Como a Suzana falou, apesar dela estar inserida aí no contexto do trabalho, né, da psicologia organizacional, usa muito da metodologia da terapia cognitiva comportamental. Eu utilizo também no RH quanto na clínica, porque a gente utiliza várias técnicas também em terapia individual, né? Então, tá eu e o paciente ali, para a gente conseguir identificar esses pensamentos automáticos, essas crenças limitantes que já estão enraizadas, como a sua amiga, né, que aí no começo do vídeo falou que ouvia já dos pais isso. Então, isso de tanto tempo, né? Olha quanto tempo, desde criança ela ouvia isso. E agora eu trabalho numa escola também, até comentei com a Suzana antes da gente iniciar o vídeo, e a gente ouve certas coisas que realmente, às vezes, a intenção do pai, óbvio, é de repente motivar o filho. É que nem a gente fala de chefe, né? Tem chefe que acha que motivar o funcionário é ficar ali sempre criticando de maneira negativa, apontando onde está errado, na frente dos outros, enfim. E tem pai e mãe, né, cuidadores, que acham que essa é a maneira correta de se educar uma criança, né? Falando, não, você não consegue, como a sua amiga falou, você é burra. Você ouvir isso do seu pai, da sua mãe, né? Você já institui aquilo, você pega aquilo para você e daí vai crescer, de repente, né? Um adulto inseguro, um adulto que está sempre se questionando, será que eu sou capaz, né? E de repente se culpando. O que acontece, né, Suzana? A gente também não pode vir com essa imagem de que, eu quero, eu posso, eu consigo. Porque eu acho que é isso que muitos coaches por aí vendem, né? Sim. Você pode, você consegue tudo. Não é assim também, né? A gente tem as nossas limitações também, tá? E às vezes a gente vai se frustrar, às vezes não vai dar certo. Não é tudo
todo que vai dar certo, né, Suzana? Então, é por isso que eu digo que, assim, a crença limitante, ela existe, ela vai existir, ela existe em mim, ela pode aparecer outra daqui a pouco, pode ser que amanhã eu esteja passando na rua e eu comece a acreditar que se eu atravessar, a gente não tem isso, se eu atravessar para o outro lado da rua, o caminhão vai passar, vai me atropelar, não tem essas coisas que a gente tem, essas manias, né? E quando se Sim. torna excessivo, por uma questão de ansiedade, você quer substituir o pensamento ansioso por um pensamento de desafio, você começa a se lançar desafios. E aí você começa a ter uma crença limitante que você vem com um transtorno, vem com toque, vem com uma bipolaridade. Por isso, a mente é uma coisa muito louca, assim. E aí, o que acontece? Só há um jeito de saber o que é crença limitante. É testando, não tem outro jeito. É testando. E aí você vai conseguir pelo menos separar se é crença limitante ou se é uma coisa que você não gosta de fazer. Que é o meu caso Sim. lá com a matemática, né? Olha, eu fujo da matemática que nem o diabo foge da cruz. Até hoje eu fujo. Mas eu fujo consciente. Eu fujo assim, não gosto de nada que tenha a ver com matemática. Não suporto. Assim como eu conheço colegas que eu faço treinamento de oratória que correm de falar com outra pessoa. Não, Suzana, falar eu não quero. A pessoa, se puder, eu dei um treinamento essa semana sobre isso. Ela vira parte da mobília, para ninguém falar com ela. Por quê? Isso é uma crença limitante. Ela precisa falar com outras pessoas. Mas eu não estou dizendo que é fácil. A partir da manhã você começa a falar, né? Não é assim. Isso é um treinamento. Eu fui treinada, né? Para estar onde eu tô. Você também foi. E a gente estudou, enfim. E foi treinada. E se você não dá esse passo, esse caminho, você nunca vai saber se você consegue. Aí você vai ter essa limitante. Você vai se tornar um idoso de 90 anos, dizendo que você não fez nada na sua vida porque você sempre foi muito limitado. Limitado por quem? Por você. Você mesmo se limitou. A gente mesmo se limita. Você está falando, tá me vindo à cabeça uma tirinha que eu gosto muito, que é do IP, né? O IP, na época de troca de folhas, aí uma pessoa olha para ele e fala, olha que lindo, né? Que coisa maravilhosa. E aí a outra fala, nossa, mas faz muita sujeira. Então depende, tem a ver com ponto de vista também, né? Essa questão de que jeito que você interpreta as situações. Então, crença limitante tem a ver com isso também. Existe uma situação, né? Existe uma situação e de maneira que você interpreta aquela situação. De acordo com a tua interpretação, isso vai gerar um afeto, vai gerar um sentimento em você e esse sentimento vai gerar um comportamento, né? Então, por exemplo, falar em público. Falar em público gera um sentimento de ansiedade em você. E que comportamento que vai gerar? Você vai fugir disso a todo custo possível, né? Então, você tem que identificar lá atrás, né? A gente tem que vir assim, ó, lá de trás. Então, o que gerou esse sentimento em mim? O falar em público. Mas e aí, isso veio de algum lugar? Por quê? Teve alguma situação que, de repente, eu falei em público, riram de mim, enfim. Porque, às vezes, acontece isso. Isso acontece muito. Você passou por uma situação, aquela situação foi negativa para você, e aí você institui isso, que tudo que acontecer relacionado àquela situação vai ser negativo. Como o exemplo que eu dei da gravidez, do relacionamento, né? É muito difícil uma mulher sair de um relacionamento abusivo e logo se relacionar com outra pessoa, porque ela vai ficar com aquilo, né? Essa visão negativa. Então, é muito isso que acontece. Então, em todas as esferas da nossa vida, né, Suzana? Tudo é uma questão também de interpretação. Você colocou muito bem, acho que a gente tinha que falar isso. Eu, outro dia mesmo, estava na... Eu faço das minhas histórias meio loucas. Marcele... Acho que a Marcele ficou... agora voltou. Você travou. Okay. Eu estava uma vez ali fui ali na rua e aí passou o ônibus com uma amiga minha dentro, né? Eu me lembrei logo, porque eu tava escrevendo um treinamento sobre crença limitante. Aí ela passou dentro do ônibus e eu estava do lado de fora. Aí eu, Suzana, né? Do lado de fora não vi. Porque eu sou míope na rua, não vejo ninguém. E ela dentro do ônibus assim pra mim, me dando tchau, batendo na janela do ônibus e eu assim, olhando pro ônibus, mas não sei porquê, eu não tava enxergando ela, tava com a cabeça lá do outro lado. E ela, não sei o quê, e o rapaz dentro do ônibus pra ela e pra mim. Enfim, o que aconteceu? Ela foi embora, eu não vi. Na semana seguinte, ela não falou comigo, na outra, ela não falou comigo, porque na cabeça. Ela colocou uma crença, se limitou a achar que eu vi e não quis falar.
né? E aí criou essa crença limitante, o que esse é o maior julgamento aí em relação ao outro, né? Aí a aproximação acaba, enfim, depois a gente conversou, que era uma besteira e começou a rir da história. E aquele camarada que tá no trabalho lá, o chefe passa naquele dia, o chefe tá pau da vida, perdeu milhões na bolsa, o cara não dá bom dia. Esse cara vai remoer essa falta de bom dia da manhã até o fim do expediente. Achando que é alguma coisa que ele fez, né? Vai começar a se questionar, né? Exato. Por quê? Porque essa pessoa já tá cheia de crenças limitantes. E ela já acha que ela é culpada de tudo. Tá, se teu chefe não te deu bom dia, que seja, porque não tá indo com a sua cara naquele dia, e daí? Você vai remoer de qualquer maneira? Né? E aí você vai entrando com outros problemas, outros traumas, porque isso aí vai te levando para outras situações. Aí você passa a ser grosso com o outro, que dá um problema com o outro, e assim vai. Então, tudo que é crença limitante nunca é bom, nunca é bom. E eu acho que o primeiro desafio, Marcelo, saindo dessa live, as pessoas que estão conosco, eu fiz isso, deu certo, não é papinho de psicólogo, não, é testar. Vai testar. Sim. Vai testar, ver se vai dar certo, ver se realmente é aquilo ali, ver se realmente o namorado te fala aquilo pra você mesmo. Pergunta de novo, pergunta mais uma vez, né? Aí se pela terceira vez ele falou que é isso, então você fala tchau, arruma outro. Mentira, não arruma outro não, que tá difícil. Tá muito complicado. Isso que você tocou, eu queria só fazer uma observação, porque isso acontece muito, né? Nos nossos relacionamentos mesmo, trazendo para dentro de casa, no nosso relacionamento, né? Marido e mulher, filho, mãe, enfim, amizade. Esse exemplo que você citou, eu costumo muito atender, por exemplo, casais também. E aí sempre vem essa questão, né? Ah, mas, por exemplo, eu fiz tal coisa e ele não gostou. Tá. Ele falou isso pra você? Não. Então, como é que você sabe? Não, pelo jeito, pelo... Não. Porque às vezes ele pode, como você falou, exatamente o que você falou. Às vezes a pessoa teve um dia no trabalho que não foi legal, ele, enfim, estava pensando em outras coisas. E se você não chegar para a pessoa e falar, né, bem claramente, ou seja, dialogar, eu sempre reforço isso, né? Aqui em casa, então, como eu já falo pouco, né? Eu sempre chego com meu marido, vem cá, vamos conversar. E falo tudo. E eu sempre incentivo isso das pessoas, né? Sim. Tem algum problema? Tem que falar, porque você não sabe, a pessoa, ela tá pensando completamente diferente, tem nada a ver com o que você tá pensando sobre ela, e aí fica cada um com seus pensamentinhos ali, e não para fora, e aí causa uma confusão danada, exatamente como você falou. Quer dizer, a pessoa... consigo, né? Cada um tá brigando consigo. Um tá brigando com a própria cabeça e o outro com a própria cabeça. Né? E aí fica esse conflito desnecessário. Exatamente. Assim, ou seja, a nossa mente, ela prega peças, né, na gente o tempo todo. Então, a gente sempre tem que se questionar, tem que refletir, o porquê que eu agi dessa maneira, o que foi que aconteceu, e como eu falei, sempre está procurando, porque muito provavelmente, né, a maioria dos casos, houve um evento que foi negativo e essa pessoa arrasta ao longo da vida, porque lá atrás foi negativo, ela estabelece essa crença limitante que tudo relacionado àquilo será negativo também. Acho que esse é o ponto principal, ponto-chave aí, né? Eu sempre fui uma pessoa, Marcele, descrente. Até na faculdade de psicologia, eu pensava assim, isso aqui, teste, eu tenho que comprovar para crer. E aí, realmente, eu comprovei, né, que a mudança do mindset, do estilo de pensamento, é o que muda a nossa vida, que é a psicologia positiva aí que os super coaches aplicam, né, às vezes, no nosso lugar. Mas, assim, eu, recentemente, 4 meses atrás, tinha uma crença limitante da minha infância até hoje, que era que eu não conseguia fazer dieta. Meus amigos me sacaneiam todos os dias, porque assim, eu botava lá o calendário, gravem essa data, né? E lá na academia. No dia seguinte eu tava comendo misto quente. Então, assim, eu me coloquei tanto nessa posição e todo mundo brincava comigo. Nossa, printava. Teve uma que botou um calendário, fala com a próxima data agora que eu vou marcar aqui, né, no calendário. Pra mim era uma crença limitante, porque eu achava assim, esse negócio de fazer dieta, maior mimimi, o pessoal aposta aí que dá para fazer, que é tranquilo. Não é nada. Quem trabalha não consegue malhar e fazer dieta. Quem tem filho não consegue. Não tem tempo, né? E aí, quando eu decidi eliminar a crença limitante de que eu, Suzana, não conseguia fazer a dieta e o regime lá, o
a musculação e substituir isso. Eu testei. Eu sofri a primeira semana, eu sofri na segunda, eu falei, mas eu vou testar. Como que uma pessoa que dá treinamento de criança limitante não vai conseguir? Não, vou conseguir. E assim, foi o maior exemplo. Eu emagreci 7 quilos em 4 meses, perdi gordura pra caramba, não consigo comer besteira. E hoje eu tento incentivar minhas amigas. Força, gente, eu juro que dá certo, eu juro que dá certo. Porque comigo funcionou. Então, por quê? Porque eu tinha uma crença da minha infância até a minha idade adulta que comer é felicidade, comer muito, né? Tem que ser feliz, tem que comer, né? E aí eu já trabalho muito, eu mereço comer, né? Eu não estou dizendo que é errado comer, não estou dizendo que é errado comer, eu estou dizendo que eu achava que esse era o único modo de ser feliz. Era uma crença limitante, né? Aí você vai se auto-sabotando, na verdade, né? Exato. E aí eu comecei. A primeira semana foi bem assim. Não vai dar certo. Aí na segunda eu conseguia, mas aí eu mesma me compensava. Fazia o negócio certo no dia seguinte, falei, tem que compensar porque ontem eu acertei, agora eu vou errar. E né, assim, vai, tem que ter uma hora. Hoje em dia, eu tava num treinamento que eu dei. Essa semana teve um coffee break maravilhoso, eu não comi nada. Aí eu ainda fiz a metida. Falei, não como. Mas não era. É porque eu não queria mesmo. Eu não quis. Esses exemplos, Suzana, é bem legal, porque assim, pro pessoal também tem aquela imagem, né? Porque por a gente ser psicóloga, então a gente não passa nada do que a gente está falando, e todo mundo tem essas crenças limitantes, né? Então a única diferença é que a gente tem, de repente, uma facilidade maior em ter consciência sobre elas, né? De, opa, peraí, né? E é isso que a gente está tentando falar para vocês, para quando vier esse tipo de pensamento, vocês conseguirem, que assim é a pergunta, né? Como tratar dessa forma, né? E óbvio, fazendo terapia também, que ajuda bastante, né? Um trabalho árduo, toda a mudança, como a Suzana falou, essa crença ela carregou desde a infância, ela conseguiu fazer agora. Trabalhei muito com paciente com obesidade, que a gente, na verdade, preparátrica. E muitos deles vinham, né, com aquela coisa de já tentei todas as dietas do universo, nenhuma deu certo, por isso estavam recorrendo à bariátrica. E a gente trabalhava muito nessas crenças, né? O Wagner está comentando aqui, não dá nem para emagrecer correndo, porque para voltar é rápido também. Exatamente, né? Então, assim, muita gente também consegue até fazer a dieta, né? Mas aquela coisa, começo, meio e fim, vou fazer aqui por esse tempinho, emagreci, aí volta tudo de novo. Aí a gente já entra no outro assunto, Suzana, a gente programa uma outra live para falar sobre isso. Senão já era. Pra gente ficar falando aqui, né? Suzana, acho que já dá pra gente encerrar, porque a gente já ficou uma horinha aí, já estamos falando demais. E, enfim, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Porque eu caí aqui, caí literalmente. Meu telefone caiu no chão, né? Então, assim... Pois é. Mas a gente conseguiu voltar rápido, retomar o assunto com as principais perguntas, né? Sim. Se você que está assistindo aí acha que a gente deixou de falar alguma coisa, tem alguma pergunta, como a gente vai precisar encerrar agora, pode estar mandando para mim, para a Suzana. A nossa ideia, né, Suzana, é estar sempre fazendo essas lives com várias temáticas, né, vários assuntos. Então, se vocês tiverem ideia também para tema, pode mandar para a gente. A Cristiane está falando que é amor. Muito obrigada, Cristiane. A Cris é uma fofa. A Cris e a André, minha dupla dinâmica favorita. A Kézia, minha florzinha que acabou de se formar em RH. Tá, então, gente, outra coisa que eu queria falar importante a gente tem conseguido, né, Marcela, com esse trabalho, ter um bom retorno. As pessoas estão retornando, que tem coisas que elas não sabiam que existia, né? A gente já falou aqui de salário emocional, a gente já falou eu já falei salário emocional, tá lá no meio, a gente falou aqui de assédio. E aí a galera, nossa, mas eu nem sabia que era assim, né? Assim como crenças limitantes. Eu tenho um trabalho muito voltado para isso, que é o trabalho de recolocação profissional dos meus clientes, e o que mais atrapalha, geralmente, é a crença limitante. O fato da hora, rapaz tem um excelente currículo, mas ele tem uma crença limitante ali que ele não consegue passar na entrevista. E aí esse é o meu trabalho, mas voltado para essa função de empoderar a pessoa a passar na entrevista. Que é isso que importa. E a Marcele também com atendimento. Então, eu acho assim,
Fiquem ligados nas próximas lives. Passem para outras pessoas que acham que precisam. Eu achei bacana hoje, Marcela, que teve muita gente que falou para mim assim: Suzana, eu conheço uma pessoa que tem que ver a live de vocês. Né? Então, foi Aham. muito bacana, porque de repente a gente está ajudando as pessoas dessa forma, sabe? Com certeza. Então, Essa é a ideia, né? Marcar alguém, compartilhar, porque às vezes é só o que uma pessoa precisa ouvir para dar aquele impulso nela, aquele start de mudança, né? Tanto eu como a Suzana, como ela falou, adora fazer os vídeos, porque eu acho que eu gosto muito de escrever também, mas nem todo mundo tem aquela paciência, aquela coisa para leitura. Ah, é um texto enorme falando sobre crenças limitantes, não entendi nada desse texto, e a gente falando, acho que fica melhor para todo mundo entender, né, Suzana? É, bacana, eu também acho isso. Bom, Marcele, quero te agradecer. Ó, gente, a minha história de relógio de ponteiro é verdade. Eu tenho dificuldade de ver, mas não é porque eu. A hora, mas não é porque eu tenho uma crença limitante, não. É porque eu odeio relógio de ponteiro, acho que demora. E aí eu falo. Enfim, mas eu sei ver a hora no relógio de ponteiro. A gente vai botar enquete, né, Marcele, para a semana que vem, para terça-feira que vem. Né, dos temas. Vocês podem sugerir também, tá, galera? Temas para a gente poder fazer, né, Marcela? O que você acha? Sim, com certeza, tá? Pode estar mandando para a gente a sugestão, né? A gente sempre tenta falar de um tema aqui, né, Suzana, que tem a ver com o profissional, né? Com essa questão do mercado de trabalho, que é a tua área, né? E essa questão pessoal mesmo, para a gente trabalhar na clínica, né? A questão psicológica, a saúde mental, então a gente tenta unir os dois temas, né? Quero agradecer a Ellen também, tá? Que sempre acompanha aí, falou que concorda, adorou nossa live, não conseguiu acompanhar tudo, mas um pouquinho ela gostou. Muito obrigada pela força. A Ellen é uma futura colega de profissão nossa, ela tá indo aí para a área do RH. Então, quem sabe a gente, né? A gente não possa fazer aí a live juntas também, né, Ellen? Sucesso para você. Então, né, Suzana? Vamos acabar com isso, até amanhã aqui. A primeira parte, infelizmente, não. Mas a gente repetiu muita coisa na primeira parte, né? Agora na segunda parte. Sim, e aí eu vou salvar e a gente vai salvar a live aí. Aí recomendem para outras pessoas. Eu acho que tem muita gente precisando ouvir o que a gente falou aqui. Tá bom, gente? Com certeza. Obrigada, então, pessoal, com o nosso vídeo. Obrigada, gente. Comentem e deem sugestões aí pra gente, tá? Obrigada, Ellen, pelos parabéns. Então é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.